Vamos lá, gente, ó, retomando o que a gente estava vendo, tem uma dica aqui de boa leitura para vocês, um livro que eu acabei de ler, tá? É muito bacana, tá? Esse aqui é uma coleção, na verdade, né? Tem vários, tem história do Brasil para quem tem pressa, história do mundo para quem tem pressa, enfim, isso é a história do cinema para quem tem pressa, né? Muito bacana, tá, gente? É um resumão, né? Um resumão de toda a história do cinema para quem gosta de cinema, quer aprender mais, tá bom? Eu dei até para um amigo muito querido, Fernando, e enfim, e aí comprei esse aqui para mim. Então conta desde o início, né, do cinema, lá, os irmãos Lumière, o Thomas Edison, até os dias atuais, inclusive cita o cinema brasileiro, o cinema de outros países, né? Irã, Japão, China, muito bacana, tá, gente? O cinema europeu, né? Eu recomendo para vocês lerem e depois vocês me falam, né? Caso vocês comprem esse livro, esse aqui eu comprei da Avon, tá? Então, não sei se está no catálogo da Avon agora, mas eu comprei na revistinha da Avon, tá? Tá bom? Então, caso vocês se interessem, é uma boa dica de leitura para vocês, tá? A história do cinema para quem tem pressa, tá? Vocês podem perceber aqui na capa que tem vários personagens do cinema, né? Tem o Superman, tem o Frankenstein, né? Tem um cara do E o Vento Levou, tem o Forrest Gump, tem o Nosferatu. Tem muita coisa boa aí, né? Você pode ver o Pulp Fiction lá na base, né? Na parte de baixo. Eduardo, Mãos de Tesoura, enfim, tá? Então, para quem gosta de cinema e quer aprender mais, uma boa dica de leitura para vocês, tá? Tá bom? Então procurem e depois, caso vocês leiam, me falem aqui, me passem façam um comentário, né? Que eu gostaria de discutir com vocês, conversar a respeito desse maravilhoso livro, tá bom? Bom, continuando, né, o que nós estávamos estudando, que é sobre a consciência negra, né? Só para a gente dar uma relembrada, né? Então, gente, eu tava falei sobre a estatística, né? Enfim, mas eu não citei uma outra estatística, né? Quando você é negro e mulher, né, no Brasil, a estatística ela ainda fica mais assustadora, né? Vamos dizer assim. Por quê? Mulheres negras têm 64% mais riscos de serem assassinadas quando comparadas com mulheres brancas, né? Então, além de ser negro e ser mulher, né, é pior ainda, é mais difícil, né, a situação, tá? Além da questão do salário, né, que vocês sabem que as estatísticas provam que uma mulher branca, um homem branco, a mulher branca ganha menos que o homem branco, né? O homem negro ganha menos do que a mulher branca e a mulher negra ganha menos que o homem negro, né? Então, realmente as estatísticas são pavorosas, né? Muito injustas, né, gente? De um país que se diz tão cristão, né? Tão bom, né, de se viver, né? A gente vê que não é bem por aí, né? Eu acho que a grande bênção que o Brasil tem é não ter tantos desastres naturais como outros países têm. Mas infelizmente os nossos políticos eles não estão preocupados com a nossa vida, não. Eles estão preocupados com a vida deles. É sempre bom lembrar isso aí para quem fica idolatrando o político. Caia na real, tá? Eles gostam da vida deles, né? Dificilmente se encontrar um dirigente político que esteja preocupado realmente com o povo, tá bom? Então não fiquem deusando o político não, que isso aí é coisa de gente idiota, tá, gente? Tá bom? Ou aqueles que lucram com isso, tá? Que a gente até entende porque é o ganha-pão de cada um, né? Mas enfim, gente, embora seja extremamente antiético, se a gente for parar para pensar. Mas enfim, continuando, né, gente? Ontem, né, teve um negócio muito legal que eu achei, que foi a série da Globo lá, né? Não é uma série, é um especial, né? Um especial. E Falas Negras, né? Muito legal, dirigido pelo grande Lázaro Ramos, né? Vocês devem, eu acho que todo mundo conhece o Lázaro Ramos. Talvez o ator negro mais famoso do Brasil, né? Já fez vários filmes, né? Inclusive o Madame Satã, né? Que é de um negro marginalizado lá da década de 50, 60, 70, né? Que é carnavalesco e capoeirista também, né? Então ele fez um filme, foi o filme que me chamou a atenção, né? A figura dele é um filme sensacional, obviamente que ele tem censura, né? Enfim, Madame Satã. E aí me chamou a atenção ali aquele cara, né? E aí depois vieram outros filmes, né? Que eu assistindo, ó, Paí, ó, e aí ele entrou pra TV, né? Enfim, e hoje em dia ele é o Lázaro Ramos, conhecido, né? Casado com a maravilhosa atriz Thaís Araújo, né? Enfim, tá? E
É muito legal, né? Você vê o protagonismo do negro na TV, que até pouco tempo não tinha. Quando o negro aparecia nas novelas da Globo, por exemplo, né? Ele só fazia papel de empregado, ou então fazia novela de época, fazia o papel do escravo, né? Você não via um protagonismo, né? A primeira novela da Globo que passou a ter negros como protagonistas foi recentemente, né? A Próxima Vítima, né? Era uma família de negros, era difícil encontrar algo parecido com isso, né? E protagonismo mesmo com o Lázaro Ramos, com a Thaís, né? Enfim, bem pouco tempo, né, que isso ocorreu, né, no Brasil, né? Então é bastante recente, né? Até pouco tempo a grande Glória Maria, né? Ela, coisa de 30 anos para trás, né, ela subiu pelo elevador de serviço, né, da Globo, né, que é uma coisa ridícula, inadmissível, né, desumana, absurda, né? Enfim, isso ocorria mesmo, o próprio Renato Russo, né, o vocalista da Legião Urbana, falou isso, né? O quanto a Glória Maria se sentia constrangida com essa situação, tá bom? Mas enfim, gente, continuando sobre o especial lá da Globo, né, Falas Negras, quem não assistiu, tente assistir, tá? Deve ter reprise na internet aí, vale muito a pena, e tem muito a ver com o tema da consciência negra, né, que eu comecei falando com vocês agora há pouco, né? Enfim. Então, continuando o que eu estava falando, tá, gente? O estudo da PUC do Rio Grande do Sul afirma que o salário dos negros é 17% menor que os brancos da mesma origem social. Você vê, o negro que veio de uma comunidade e um branco que veio de uma comunidade, eles acabam tendo salários completamente diferentes, né? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 aponta que 8 de 10 pessoas mortas pela polícia eram negras, né? Então, não adianta você querer tapar o sol com a peneira. Estão aí as estatísticas para provar, tá? Não adianta vir com conversinha que não vai colar, tá bom? Então a música do Rapa chama-se Todo Camburão Tem um Pouco de Navio Negreiro, né? Que trata justamente dessa situação, né, de injustiça social que o negro passa, né? Você vai passar também pelo Racionais MCs e outros grupos, né? Que tocam nessa ferida, né, nesse ponto aí, né, que infelizmente é uma mancha na história do Brasil, tá bom? Enfim, gente. Aí lembrei agora do vídeo que tem do grande Morgan Freeman, né? Não se discute o ator Morgan Freeman, tá, gente? Eu sou fã do cara, né? Fiz até o papel de Deus lá no Todo-Poderoso, né? Fez vários filmes, é um excelente ator, não se discute isso, né? Mas pegaram a frase dele descontextualizada, falando que não deveria ter dia de consciência negra, né? Porque a pessoa não deveria se preocupar em consciência, com consciência negra, branca ou amarela, que no dia que o ser humano deixar de se preocupar com isso, o mundo vai melhorar. Cara, não vai melhorar por causa disso, se você deixar de se preocupar com isso, né? Muito pelo contrário, tá? Essa visão me parece, tá? Vendo de fora, que tá fora de contexto a frase do cara, né? Isso obviamente que tá. Me parece aquela coisa do Capitão do Mato, né? Do século XVII, XVIII, XIX, XVI, né? Que fazia o trabalho dele, capturava negro e dizia, ó, esse é o meu trabalho. Cara, você tira o seu da reta, você já tá se posicionando, tá? Não adianta tirar o seu da reta, porque você tem que se posicionar. Porque ao tomar uma atitude desse tipo de neutrão, o neutrão, né? Tá na moda ser neutrão agora, né? Eu não sou de esquerda nem de direita, eu sou neutrão. Você já está se posicionando, tá bom? Não adianta, tá bom? Não adianta tapar o sol com a peneira com tanta violência contra o negro. Mas enfim, gente, é isso. Então é uma frase que rola aí na internet, se vocês forem lá no YouTube vai ter, né, a frase do Morgan Freeman, desmerecendo o movimento negro, ele próprio sendo negro, né, mas é um homem bem sucedido, né, enfim, não tem nem o que se falar a respeito disso, né. E tem o caso, como eu falei no início, no primeiro vídeo, né, do cara presidente lá da Fundação Palmares, né, que excluiu artistas como, por exemplo, Milton Nascimento, ganhador de Grammy, Martinho da Vila, um dos maiores sambistas do Brasil, Gilberto Gil, ganhador de Grammy, Leci Brandão, uma das maiores sambistas do Brasil, como homenageados pela fundação, e incluiu no lugar o humorista Mussum, e que foi cabo da aeronáutica, e o Wilson Simonal, que foi colaborador da ditadura, segundo se fala a Boca Pequena, e até mesmo no filme, né, dele, né, enfim, colaboradora da ditadura, né, pagou um preço muito caro por causa disso. Mas enfim, gente, é você colocar política acima do que é o óbvio, né, gente? Esses artistas que eu citei primeiro, nada contra o Mussum, nada contra o Wilson Simonal, né? Enfim. Mas você não pode desmerecer um grupo e favorecer o outro grupo, porque ele está fazendo igual, né?
segundo ele, na época que a esquerda dominava o Brasil, né, nessa paranoia de esquerda-direita, né, enfim, aí você não inclui ninguém que tem posições críticas ao governo federal, né, é isso? Então, aí você coloca só todo mundo, Mussum não tem nem como se posicionar que está morto, né, e Wilson Simonal também, mas será que eles estariam a favor desse governo que está aí? É uma boa pergunta para se fazer, né? É um questionamento para se fazer. Você coloca um morto, é fácil. Agora, o morto não tem fala, né? Mas você não é mesa espírita, né? Enfim, tá? Mas é isso. Então, esse sujeito aí, chamado presidente da Fundação Palmares, falou isso, né? E aí ele é contra a hashtag, né? Hashtag Vidas Negras Importam, né? Que isso é um lixo, que incentiva a violência. Eu discordo completamente dessa ideia, né? Claro que vai ter grupo, vai ter gente que vai fazer piquete, vai partir para a violência. Eu também sou contra a violência, mas tem gente que está lá para fazer um protesto pacífico, para incomodar, porque se você não incomodar, você acha mesmo que o político vai ficar incomodado se não tiver ninguém se manifestando na rua, ninguém falando, abrindo a boca, porque isso tira eleitor dele. Tanto isso é prova que o Trump perdeu nos Estados Unidos, gente. E a gente sabe que isso tem a ver também com a mobilização da comunidade negra depois de tanta violência. O exemplo do George Floyd. Tá? É besta. Tá bom, gente? Ainda mais num país em que o voto é facultativo, como por exemplo nos Estados Unidos. Beleza? Mas vamos continuar, tá, gente? Então, o meu salve a todos aqueles negros, né? Que estavam e que são líderes, né? Que foram e que são líderes hoje em dia do Brasil, tá? O meu salve, né? Punho Cerrado, lembro dos Panteras Negras, salve Zumbi, salve Luiz Gama, José do Patrocínio, Luther King, Malcolm X, Mandela, Muhammad Ali, Marielle Franco e todos os outros que foram vítimas de algum momento do racismo, né? Eu só tenho a falar para vocês, se vocês foram e são grandes guerreiros, né? Aqueles que lutam, né, por uma igualdade, as vítimas do racismo, George Floyd, a Rosa Parks, né, que teve a coragem de se recusar a se levantar ao assento, né, cedeu o assento dela para um branco, numa época que o ônibus tinha o assento dos negros e dos brancos, e ela se recusou a fazer isso porque não fazia o menor sentido. Foi presa por isso, pagou por isso, mas foi um exemplo, e a partir da atitude da Rosa Parks, o movimento civil ao direito dos negros nos Estados Unidos tomou um outro rumo, né, com um boicote coletivo, que é a noção de classe que nós não temos, infelizmente, a maior parte dos negros, né, boa parte, desculpe, maior parte não, boa parte dos negros não tem essa noção de classe, né, inclusive tem vereador de São Paulo que é contra, né, também essa ideia aí de políticas afirmativas, né, porque ele não se entende como parte disso, né, enfim, tá? Então, é uma pena, né, exemplo do João Alberto agora, da morte do rapaz lá, o grafite que passou, né, o jogador, né, que passou por uma situação de racismo por parte de um argentino, um jogador argentino, o Aranha, que foi chamado de macaco por uma torcedora, se não me engano, do Grêmio, né, enfim, tá? Lélia Gonzalez, Milton Santos, né, o grande geógrafo, né, genial, né, enfim, tá? Então o Falas Negras toca, né, em alguns desses personagens aí, cita o Milton Santos, Lélia Gonzalez, a rainha Nzinga, né, muito legal, né, que é aquela rainha da região lá do Congo, né, que enfrentou os portugueses, né, lutou até o final da vida dela, né, impressionante, né, do nome Nzinga veio a palavra Ginga, né, da capoeira em homenagem a ela, né, uma coisa impressionante, tá? Se vocês estudarem a história da rainha Nzinga, né, você vai ficar impressionado, né, com aquela mulher guerreira, né? Enfim, gente, negros e brancos não são irmãos, né? Uma fala que eu peguei muito legal do Muhammad Ali, né? Quem não conhece o Muhammad Ali, ele foi o maior boxeador da história, né? O maior de todos, tá, gente? O Pelé do boxe, né? Vou dizer assim, né? No peso pesado lá. E ele era um ativista do movimento negro, né? Ele falou, negros e brancos não são irmãos e o povo dele está na cadeia, né? É isso que ele quis dizer. Então, quando chamaram ele para ir lá para a Guerra do Vietnã, ele se recusou. Ele falou que não tinha sentido ele ir lá matar pardo lá no Vietcong, como ele usou a expressão na época, né? Sendo que dentro do país dele, o povo dele, né? Os negros eram oprimidos pelos brancos, né? E aí ele pagou o preço que foi o quê? Foi preso, porque se recusou a ir para a Guerra do Vietnã.
e perdeu o título mundial dele, né? Ele estava no auge da carreira dele, né? Muhammad Ali. Depois ele saiu da cadeia, quando ele saiu já não era mais a mesma coisa, mas ele conseguiu recuperar o título mundial dele, se manteve durante muitos anos ainda no topo, mas não era o mesmo que de antes, né? Do período que ele esteve preso, né? Enfim, tá? Então há um preço muito alto, né? Eles pagaram um preço muito alto por quebrarem essas cadeias do sistema, né? E o racismo norte-americano é, na minha opinião, pior que o nosso, né? Ele é explícito, né? Ele é cruel, né? É evidente, né? Mas por outro lado, a comunidade negra americana, justamente por isso, ela não tenta ser o negro bonzinho, né? A gente usa essa expressão. Aí você falar para um cara, eu conheço um cara que é assim, ele trabalha, faz o trabalho dele, cuida da vida dele, e você vai falar e diz, ah, mas eu preciso ganhar meu dinheiro, enfim, né? Não se mete, como eu falei, né? Não se mete. Porque se abrir a boca, aí começa o problema. O negro ele tem que fazer o trabalho dele segundo a visão dos brancos, né? Mas quando ele abre a boca para questionar porque as coisas são daquele jeito, porque o negro tem que carregar peso, que o negro não pode ser advogado, não pode ser juiz, não pode ser médico, ser pagodeiro, ser jogador de futebol, jogador de basquete, normal, as pessoas aceitam. Agora, e as outras funções, né? É esse que é o grande problema. E as pessoas acham que isso é normal, aceitar essa ideia, né? De que o negro não chega a ser um grande líder, né? Mas enfim, gente, continuando, né? Então aí cita também a Angela Davis, né? Só para lembrar lá do Falas Negras, né? Que é professora universitária e ativista. O pai dela tinha armas para se proteger dos brancos, né? Então, essa ideia de como eles viviam com medo lá nos Estados Unidos, né? Luísa Bairros, socióloga e ativista social, né? Ela usa estatística para enfrentar e criar novos rumos para todos os negros como comunidade, né? E discriminação ao subir pelo elevador de serviço, né? Que é aquela situação lá da Glória Maria que eu falei, tá? Há pouco tempo. Agora há pouco, né? Então, a Marielle Franco, então, é um exemplo, né, gente? Assassinada por fazer ativismo social, né? Denunciar as injustiças, enfim, acabou sendo assassinada. A história dela, né? Ela é uma pessoa que veio de baixo, né? Começou a estudar, fez sociologia na PUC, né? Ciências Sociais, a PUC do Rio. Foi mãe adolescente, né? Enfim, todos esses percalços. Depois casou, teve um marido que era um canalha, né? Que fez da vida dela um inferno, né? Apanhou do marido e depois acabou tomando outro rumo na vida dela. Infelizmente, quando ela estava crescendo, né? Ela acabou sendo assassinada e é um assassinato que até hoje não foi resolvido, misteriosamente não foi resolvido, né? Eu lembro que a série termina, a série não, o especial lá da Globo, né? Falas Negras, termina com o caso de João Pedro, que foi um rapaz vítima da violência policial no Rio, e a mãe do Miguel, né? A Mirth Santana, o menino lá que foi uma coisa absurda, né? Uma senhora de classe média alta, né? Rica, né? E que acabou deixando o menino subir para o último andar e o menino acabou caindo do edifício lá. Foi uma comoção nacional. São coisas assim realmente absurdas, né? Que se fosse um menino branco, dificilmente ela faria o que ela fez, né? Não tem nível de julgamento, né? Pra gente falar a respeito de uma barbaridade desse tipo, tá? Enfim, gente, então eu lembro também, né? Esqueci de comentar aqui, obviamente, né? De outros nomes, né? Harriet Truman, que libertou vários escravos, ou da Equiano, que cita o exemplo do navio negreiro, a Virginia Bicudo, socióloga e psicanalista, né, que ela, quando foi estudar, ela começou a ser chamada de negrinha, né, e ela hoje em dia, e a solução que ela encontrou foi tirar muita nota boa, mas isso fica, né, enraizado na pessoa, né, isso é muito triste, tá bom? O Luiz Gama, obviamente, né, que eu falei pra vocês, e que é uma história, praticamente história de cinema, né, a história do Luiz Gama, né? Um cara que era livre, nasceu livre, filho de um homem branco rico e de uma mulher negra, e o pai dele torra todo o dinheiro que ele tinha, né? O pai dele, e aí fica pobre e pega o Luiz Gama e vende como escravo, né? O Luiz Gama conseguiu fugir do cativeiro, conseguiu estudar, conseguiu defender os negros depois, uma história realmente de cinema, né? Um capítulo de cinema, um cara que consegue fazer esse tipo de coisa, né? É um personagem realmente fantástico. Quem não conhece a história do Luiz Gama, vá atrás, vale a pena. E realmente é sensacional, tá?
a Rosa Parks, né, que eu falei agora há pouco, o grande Mandela, né, que a meu ver é o maior nome internacional, né, do ativismo negro no mundo, né, embora tentem desmerecê-lo, né, tem algumas pessoas por aí tentando desmerecer uma figura que nem o Mandela, mas não dá para desmerecer ele. Ele não era um homem santo, tá, gente? Que às vezes as pessoas tentam santificar os heróis, né? Os grandes nomes, né? Enfim. Mandela não era um homem santo. Tem um filme do Mandela, para quem quiser assistir, é com Idris Elba, né? Que é um ator de Hollywood que está fazendo bastante sucesso, né? Fez o Heimdall, né? Na saga dos Vingadores. Vai, assista o filme. E aí você tira suas conclusões do filme chamado Mandela. Tem um outro filme muito bacana que fala do Mandela já como presidente, que é o filme chamado Invictus, tá? Um filme maravilhoso que fala, é com Matt Damon, né? Que fala da seleção do rugby, que o Mandela manteve a seleção como estava para poder ter isso já na transição, né, do Leclerc para ele, né? Ter o apoio dos brancos, que ele não queria uma nação só de negros, massacrar os brancos, né? Ele sabia que ele ia governar para todo mundo. Isso é uma noção de estadista que infelizmente nós não temos aqui no nosso Brasil, né? Os caras querem governar para um grupinho, quando na verdade ele tem que governar para toda a população, né? E o Mandela é um exemplo de estadista também, né? Ele ter sido um grande líder que lutou contra o apartheid, né? Que era vamos dizer assim, a segregação absurda, né? Absoluta que já houve em um país, né? E ficou 27 anos preso justamente por isso, tá? Ele se tornou um grande presidente depois quando ele saiu da cadeia, tá bom? E aí são citados outros nomes, né? Também o James Baldwin, que era dramaturgo, o Malcolm X, né? Que era um líder ativista muçulmano, né? Negro nos Estados Unidos, né? Ele tinha um discurso mais agressivo do que o do I Have a Dream, né? Enfim, o dele era... Não adianta falar doce, né? Eles acabaram entrando em atrito ali, né? Enfim, num determinado momento. Mas a gente tem que entender, né, o contexto de cada pessoa, né, gente? De cada época, né? Enfim, quando você fala do Luther King, tá? Ele era uma pessoa, ele era um pastor da igreja batista, né? E o Malcolm X era outra pessoa, né? Cada um reage de uma forma, né? Então ele tinha um discurso mais agressivo, mais incisivo, mas no final da vida eles acabaram entrando em acordo, né? Infelizmente, Malcolm X acabou sendo assassinado também, assim como o Luther King, tá, gente? Tá bom? Tá? Então cita-se também Pantera Negra, lembra lá do movimento Pantera Negra, né? O Punho Cerrado, tem aqueles dois atletas lá do atletismo, né? Que perderam as medalhas por fazerem o sinal do Pantera Negra, que é um absurdo, olhando hoje em dia, né? Inclusive o cara que estava com ele no pódio, com eles dois, né? No pódio, o que ficou em segundo lugar, ele também foi perseguido lá no país onde ele vivia, tá? Também por ter apoiado os dois rapazes Pantera Negra. É um absurdo, né? O que o mundo já deu uma melhorada, né? Vamos pensar assim. Tá bom, gente? E Luísa Bairros, né? Como eu falei para vocês, né? Que agora há pouco, na questão das estatísticas, tá? O Milton Santos, né? Ele faz um questionamento bastante interessante, só para finalizar, tá, gente? Que é o que fazer com os nossos negros, tá, gente? Então, para encerrar o meu vídeo aqui, o que nós faremos com os nossos negros, né? O que seremos o Brasil? Se o Brasil não se voltar para esse lado, o Brasil nunca vai ser um país de verdade, tá? Uma nação de verdade, tá bom? Enfim, independente de qualquer situação, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiquem com Deus, se cuidem, tá bom? A pandemia não acabou ainda. As estatísticas aí estão, de novo, a matemática, provando que os casos de coronavírus estão aumentando. Fique em casa, só sai se tiver realmente necessário. Nada de baile, nada de pagode. Se não tiver necessidade, gente, tá? Não leve criança para esses locais também, que é perigoso, tá bom? Então tenha um juízo. Não tem hospital suficiente sequer na Baixada, tá bom? A gente não está na Noruega, a gente não está num local onde a saúde pública é exemplar, tá bom? Então se cuida, tá bom? Dá um joinha, compartilha o vídeo do professor, dá uma força pro professor Paulo, tá bom? Tá bom? Curta o canal do professor Paulo Silva. E eu agradeço muito a quem assistiu esse vídeo. E até a próxima, se Deus quiser.